A noite estava gelada, e o silêncio parecia um manto espesso cobrindo a cidade adormecida. Meu aplicativo de Uber apitou suavemente, anunciando uma nova corrida. O relógio marcava quase 2 da manhã, hora em que as ruas se esvaziam e o mundo parece mais lento, como se algo invisível tomasse conta do ar. Eu hesitei por um instante. Essas corridas no meio da madrugada sempre me deixavam inquieto. Mas a necessidade falava mais alto, então aceitei. O destino aparecia no mapa, uma rua isolada num bairro antigo, onde o tempo parecia ter parado. Casas velhas, com pintura descascada e janelas embaçadas, cercadas por postes de luz que lançavam uma iluminação trêmula e amarelada sobre asfalto cheio de rachaduras. O ar estava úmido, e uma neblina fina já começava a rastejar pelo chão, enrolando-se entre os galhos retorcidos das árvores que pareciam sussurrar segredos esquecidos. Cheguei ao local e estacionei o carro. O silêncio era quase opressor. A rua mal tinha movimento, e as poucas casas com luz pareciam observar com olhos vazios e antigos. O vento balançava as folhas, e suas sombras dançavam nas paredes como presenças inquietas. Foi então que a porta do passageiro se abriu devagar, rangendo quase como um aviso. Um homem entrou no banco de trás. Ele usava um sobretudo escuro, pesado, que parecia absorver a pouca luz que havia. Um chapéu abaixado cobria parte do rosto, mas o que mais me prendeu foram os olhos dele. Profundamente negros, sem nenhum brilho, como se fossem buracos que sugavam a vida à sua volta. Aqueles olhos não refletiam nada, só um vazio frio que me fez encolher por dentro. Ele não disse uma palavra, apenas murmurou o destino, quase como se estivesse entoando um feitiço. A voz era baixa, seca, arrastada, carregada de uma tristeza profunda, ou talvez de uma maldade contida. Enquanto eu engatava a primeira marcha e começava a dirigir, uma estranha sensação tomou conta de mim. A neblina do lado de fora parecia crescer, densificando-se até invadir os cantos do carro, envolvendo tudo em uma quietude quase sobrenatural. Era como se o mundo lá fora tivesse sido substituído por um vazio gélido e sem fim. O ar dentro do veículo ficou pesado, difícil de respirar. O calor do corpo do passageiro parecia sugar o calor da cabine, deixando meus dedos frios mesmo segurando o volante com força. Eu podia sentir um arrepio constante descendo pela minha espinha, um aviso silencioso de que aquela corrida não seria como as outras. Olhei para o retrovisor, tentando encontrar um rosto humano, algo que me desse segurança, mas o passageiro permanecia imóvel, envolto em sombras, seus olhos fixos à frente, como se enxergasse algo além do nosso mundo. Foi o começo de uma noite que eu jamais esqueceria. Ao sair das ruas familiares, a sensação de estar sendo sugado para um lugar esquecido pelo tempo começou a me envolver. O passageiro, imóvel, só apontava silenciosamente, e eu obedecia, mesmo sem entender para onde aquele trajeto me levaria. As ruas conhecidas desapareceram como fumaça, substituídas por becos estreitos, ladeados por construções que pareciam abandonadas há décadas. O GPS começou a falhar. A tela piscava, as rotas sumiam, e por momentos o mapa ficava totalmente branco, como se aquele lugar não existisse em nenhum sistema ou registro. Era como se eu tivesse sido engolido por um limbo digital, onde a realidade se fragmentava em pedaços desconexos. As casas eram imóveis, estáticas, como molduras congeladas no tempo, suas paredes manchadas cobertas por musgo e sujeira. Algumas janelas estavam quebradas, outras trancadas com tábuas envelhecidas, deixando apenas sombras negras dentro delas. Em certas paredes, pinturas descascadas e grafites antigos pareciam contar histórias esquecidas, histórias de dor e abandono. O silêncio ao redor era sufocante. Não havia o som de passos, carros ou vida alguma. Apenas o som constante do motor e o leve arrastar dos pneus sobre a estrada molhada rompiam aquela quietude mórbida. O cheiro que entrou pelas janelas semiabertas era um misto de terra úmida, madeira podre e um odor metálico que me fez prender a respiração. Era um cheiro de decadência, de algo morrendo lentamente ali. Dentro do carro, a temperatura despencou. O passageiro parecia sugar todo o calor do ambiente. Sua presença era um vazio frio que se espalhava pelo interior do veículo. Eu sentia minhas mãos congelando mesmo segurando o volante com força. O ar ficou pesado, denso, e cada respiração parecia um esforço, como se estivesse inalando um ar carregado de angústia. Eu olhava pelo retrovisor,
tentando captar algum sinal de humanidade naquele rosto pálido e translúcido. Mas o que via era algo além do humano. A pele parecia feita de névoa condensada, flutuando quase imperceptivelmente, um espectro entre mundos. Seus olhos negros não tinham vida, mas também não piscavam, como se ele estivesse preso em um tempo que não existia. Eu tentei falar, perguntar para onde estávamos indo, quem ele era, mas minha voz saiu falha, fraca, como se tivesse sido sugada para o vazio que ele carregava dentro de si. Não houve resposta, apenas um silêncio tão denso que parecia preencher o carro, tornando o espaço ainda menor, mais claustrofóbico. À medida que avançávamos, a sensação de perda de controle aumentava. Eu sentia uma pressão no peito, um medo irracional que crescia a cada metro rodado. Era como se as sombras ao redor do carro se esticassem, tocando minhas janelas, passando pelos cantos dos faróis. Era uma presença invisível, mas palpável, fria, escura, ameaçadora. Em um momento, tive a certeza de que não estava sozinho. Algo além do passageiro se aninhava ali, oculto, observando cada movimento meu, esperando o instante certo para agir. Meus instintos gritavam para que eu parasse, para que saísse dali, mas o volante parecia pesado, minhas mãos incapazes de desobedecer a rota que aquele homem espectral ditava. O tempo parecia dilatar e encolher, o mundo externo se distorcia, e eu me perguntava se aquela estrada tinha fim ou se era um caminho sem saída, um pesadelo do qual eu não poderia acordar. Ao final daquela rua sem nome, o passageiro finalmente apontou para um desvio que não aparecia em nenhum mapa, um caminho de terra estreito e mal conservado, quase engolido pela vegetação densa. As árvores inclinavam-se sobre a estrada, seus galhos se entrelaçando como dedos ossudos, formando um túnel natural que engolia toda a luz. Uma névoa espessa se ergueu no ar, gelada, como se respirasse junto comigo, entrando pelos pequenos vãos da janela e invadindo o interior do carro. O ar ficou pesado, carregado de um silêncio opressor, como se a própria natureza ali estivesse prendendo o fôlego. O motor parecia murmurar baixo, quase tímido, e até o som dos pneus parecia abafado, engolido pela escuridão que nos cercava. A visibilidade era mínima. O farol dianteiro mal conseguia iluminar mais que alguns metros à frente, e eu sentia o frio crescente se agarrar ao meu corpo, penetrando até os ossos. Foi então que eu o vi. Primeiro, uma sombra alongada que parecia emergir do chão, uma forma esguia e sinuosa que se movia sem pressa entre as árvores. Aos poucos, a figura foi tomando forma, revelando uma presença que não pertencia àquele mundo. Era alta, maior do que qualquer humano comum, com a pele coberta por uma textura que lembrava casca de árvore rachada, cinzenta e fria, como se tivesse sido esculpida a partir do próprio tronco das árvores ao redor. Seus olhos eram fundos, dois orifícios escuros onde brilhava um vermelho opaco e triste, como se guardasse uma dor antiga e imensa. A boca se abriu lentamente, revelando dentes longos e afiados, distorcidos, como garras, numa expressão que parecia um sorriso, mas que não transmitia nada além de crueldade e fome. A criatura caminhava em nossa direção, mas seus movimentos não eram apressados. Eram metódicos, como se cada passo fosse calculado para aumentar o terror, para dominar o espaço. O ar ao redor dela parecia absorver a luz, tornando tudo ainda mais sombrio e denso. Eu sentia o peso da presença dela, uma força invisível que esmagava o ar e fazia o coração acelerar num ritmo descompassado. O passageiro no banco de trás permaneceu imóvel, indiferente à ameaça que se aproximava. Parecia absorver a energia do monstro, como se eles compartilhassem uma ligação antiga e silenciosa. Meu medo explodiu em meu peito, uma mistura de pavor e impotência. Eu queria gritar, acelerar, fugir dali. Mas algo me segurava, uma mão invisível apertando minha garganta, prendendo meus movimentos e pensamentos. Eu sentia o ar rarefeito, o frio se tornando cortante, enquanto o monstro avançava, lentamente engolindo a estrada, aproximando-se mais a cada segundo. A sensação de que eu estava prestes a desaparecer naquela escuridão era avassaladora, e a certeza de que aquele seria meu fim começava a se enraizar dentro de mim. O carro parecia ter perdido sua força, o motor falhando, como se a presença daquela criatura sugasse não só o calor, mas também a energia do veículo e de quem o conduzia. Eu olhei para o passageiro, seu rosto impassível, e percebi que não era apenas um cliente, era a chave para um pesadelo que ultrapassava qualquer limite da realidade que eu conhecia. O carro parou no meio daquela estrada esquecida,
cercada por árvores que se inclinavam como se tentassem fechar o caminho atrás de mim. O motor agora dava soluços fracos, quase um suspiro de abandono, e o silêncio ao redor tornou-se opressor, quase palpável. Meu corpo estava tenso, músculos rígidos, olhos fixos no passageiro imóvel no banco de trás. Eu mal podia respirar, sentindo-a pesar como chumbo dentro do carro. Ele virou a cabeça lentamente, como se o movimento fosse uma tarefa difícil demais para sua presença espectral. Sua voz surgiu então, baixa, rouca, carregada de um peso que parecia vindo do fundo do tempo. Você não devia ter vindo aqui. Cada palavra parecia arrastar séculos de dor e desespero, fazendo-a vibrar dentro daquele espaço apertado. A mão translúcida surgiu, emergindo devagar pelo encosto do banco dianteiro, um toque gelado que parecia sugar toda a energia do carro. O frio se espalhou em ondas, gelando minha pele mesmo por baixo da roupa, se infiltrando nos ossos. Naquele instante, olhei pelo espelho retrovisor e o que vi me fez o sangue gelar. Atrás de mim, uma sombra rastejava e ondulava, tão escura que parecia sugar a pouca luz da noite. Ela se movia rápido, com uma rapidez que parecia impossível para qualquer coisa daquele mundo. Era uma presença viva, mas que existia em um limbo de escuridão, quase invisível, só perceptível pelo vazio que deixava no espaço ao seu redor. O medo apertou meu peito até que parecia que eu não conseguiria respirar. O carro começou a tremer levemente, uma vibração estranha, um alerta de que algo além do natural estava presente. As portas estremeceram, como se mãos invisíveis batessem, tentassem abrir o veículo por dentro, buscando uma brecha. O ar tornou-se tão pesado e denso que cada respiração parecia um esforço hercúleo, como se eu estivesse tentando puxar-a debaixo d'água. O passageiro continuou a falar, sua voz cortando a tensão como uma lâmina fria. Sou uma alma perdida, preso neste caminho sem fim. Quem me leva até o destino final não volta. Nunca mais. O peso dessas palavras parecia enraizar-se em mim, me prendendo ali, incapaz de mover qualquer parte do corpo. Eu queria gritar, mas minha garganta parecia selada por um nó invisível. Meus olhos tentavam seguir a sombra no espelho, mas ela se movia com uma inteligência cruel, antecipando meus movimentos, brincando com meu desespero. Cada instante parecia uma eternidade, e o carro, que antes era um espaço seguro, havia se tornado uma armadilha. O frio se aprofundava, a névoa do lado de fora invadia o carro como uma mão que rastejava pelas frestas, trazendo consigo um cheiro de terra molhada, mofo e algo mais antigo, algo morto. A sensação de que aquele lugar não pertencia a este mundo crescia com força avassaladora. E eu ali, preso entre o volante e aquela presença no banco de trás, sentindo a vida escorrer de mim a cada segundo, enquanto a sombra dançava no espelho, um presságio silencioso de que o fim estava mais próximo do que eu podia imaginar. Tentei acelerar, desesperado para deixar aquele lugar maldito para trás, mas o carro não respondia como antes. Era como se o próprio asfalto da estrada segurasse as rodas, uma força invisível que me prendia ali. O motor rugia, mas o veículo parecia atolado em um pântano invisível, cada segundo se arrastando como uma eternidade. A névoa entrou pelo vidro entreaberto, invadindo o carro como um manto gelado e úmido, envolvendo tudo. O ar ficou pesado, carregado de um frio que parecia sugar a minha energia, invadindo meus pulmões e congelando meu sangue. Eu podia sentir o calor do meu corpo desaparecendo. Meu corpo tremia mesmo sem querer. Olhei para trás uma última vez. O passageiro havia desaparecido. No banco vazio, só estava um rastro espesso de fumaça negra que subia vagarosamente, enrolando-se no ar com uma leveza macabra. Uma risada baixa e profunda ecoou pelo carro, um som frio e cruel que parecia vibrar nas paredes, nos vidros, dentro dos meus próprios ossos. Era uma risada que trazia o peso de séculos de tormento. O motor parou abruptamente. O carro mergulhou em silêncio e escuridão total, sem nenhuma luz, sem nenhuma esperança visível. Eu me encontrei ali, sozinho, preso naquela estrada sem fim, um lugar onde o tempo parecia congelar. Foi então que percebi. Não era apenas o carro que estava preso naquela maldita estrada. Eu mesmo estava preso. A sensação de estar cercado por uma escuridão imensa e infinita, onde o mundo real se desfazia e eu era apenas um eco preso entre as sombras. Desde aquela noite, recuso todos os chamados que me levam para aquele bairro esquecido. Sei o que me espera lá. Sei que a corrida nunca termina,
e que o passageiro nunca desce. Ele é uma armadilha ambulante, uma maldição ambulante que devora os vivos e os deixa presos para sempre naquele corredor sombrio. Cada vez que ligo o aplicativo, sinto o peso daquela corrida não concluída pairando sobre mim. Uma lembrança constante de que, naquela estrada, nem todos os caminhos levam para casa. A chuva fina caía sem pressa, transformando as ruas em espelhos úmidos que refletiam as poucas luzes dos postes amarelados. O trânsito estava parado naquela parte da cidade. O som dos motores desligados e os faróis imóveis criava uma quietude quase surreal. Meu celular vibrou, anunciando uma nova corrida. A mulher havia pedido para ser buscada em um ponto próximo a um hospital abandonado, um lugar que, por anos, se tornará só ruína e silêncio, esquecido pela cidade. Quando cheguei ao local, o ar parecia mais denso, carregado de algo que não conseguia identificar. A chuva havia parado, mas a umidade continuava grudada na pele, fazendo a noite parecer ainda mais fria e opressiva. O prédio antigo, com suas janelas estilhaçadas e paredes tomadas por musgo e rachaduras, emergia da escuridão como uma sombra monstruosa, parada no tempo. Era como se a própria estrutura respirasse lentamente, deixando escapar um murmúrio inaudível para os vivos. Ela apareceu devagar, quase surgindo da névoa que começava a se formar ao redor. O vestido branco que usava estava molhado, colado ao corpo esguio, e a palidez da pele contrastava de maneira quase antinatural com o escuro ao redor. Sua face parecia esculpida em porcelana, lisa e sem vida, e os olhos, esses, profundamente negros, não buscavam contato, não revelavam emoção alguma. Era como olhar para um buraco no espaço, um vazio inquietante que parecia sugar toda a luz. Quando entrou no carro, o silêncio se tornou esmagador. Ela não falou uma única palavra, apenas entregou o endereço, quase como se fosse um comando silencioso. O peso daquele momento se instalou sobre mim, e uma sensação gelada começou a se espalhar pelo interior do veículo. Não era só o frio da noite, era algo mais, algo que parecia escorrer dela, uma presença que descia como uma sombra invisível, cobrindo tudo com uma névoa fria que penetrava até os ossos. Enquanto dirigia, percebia que o calor do carro desaparecia aos poucos. O volante parecia congelar nas minhas mãos, os bancos emitindo um frio insuportável. Olhei para o retrovisor e tive vontade de desviar o olhar, mas não consegui. Aqueles olhos negros me fixavam, impenetráveis, vazios e infinitos, carregados de uma tristeza antiga e profunda, uma ausência que parecia esticar o tempo a apertar meu peito num nó de medo e confusão. A cidade parecia estar se desfazendo ao redor. As ruas familiares se transformavam em caminhos que não reconhecia, com prédios que pareciam se inclinar para dentro da escuridão, e árvores cujos galhos retorcidos se projetavam como dedos ameaçadores. Um nevoeiro espesso começou a se erguer do chão, envolvendo o carro como um manto, escurecendo tudo, deixando o mundo lá fora irreconhecível. Meu coração acelerava, a respiração ficou presa, e uma dúvida cruel cresceu dentro de mim. Quem era essa mulher? E por que eu sentia que essa corrida não teria fim? Que eu estava entrando em algo do qual jamais conseguiria escapar? Enquanto os quilômetros passavam, a única certeza que eu tinha era que aquela noite, aquela corrida, seria diferente de tudo que eu já vivi. O silêncio dentro do carro era pesado, quase palpável, como se a ausência de som fosse uma presença por si só, pressionando meus sentidos. A mulher não falava, nem mesmo respirava audivelmente, e eu sentia cada segundo dessa quietude aumentando a tensão que se acumulava no ar. O volante parecia cada vez mais frio sob minhas mãos, e o suor gelado escorria pela minha nuca, mesmo com o ar frio que entrava pelas janelas entreabertas. De repente, meu olhar foi atraído pelo retrovisor. Por um instante, meus olhos se prenderam ao reflexo que me fitava de volta. Mas o que vi não foi a mulher de pele pálida e olhos negros, e sim uma criatura que parecia ter saído de um pesadelo antigo. A pele dela, que antes era translúcida, agora estava rachada, como se tivesse sido corroída pelo tempo, revelando ossos finos e irregulares, o rosto deformado em uma expressão horrenda, cheia de dentes pontiagudos que se curvavam para dentro, como garras prontas para rasgar. Piscar era a única coisa que me separava daquela imagem monstruosa, e quando o fiz, a visão sumiu, dando lugar novamente ao rosto imóvel da mulher. Meu coração disparou. O estômago se apertou, e um formigamento desconfortável subiu pela minha espinha. Queria me virar,
olhar para ela diretamente, mas uma força invisível me impedia, como se o próprio carro fosse uma armadilha, e eu, seu prisioneiro. Tentei falar, romper aquele silêncio carregado, mas a voz não saía. Era como se minhas cordas vocais tivessem sido arrancadas, deixando apenas um vazio surdo. A mulher continuava com o olhar fixo no vazio, e eu me sentia engolido por um medo crescente, uma mistura de dúvida, pavor e uma estranha sensação de que o tempo havia parado dentro daquele carro. Enquanto o motor rugia baixo e as rodas avançavam pela estrada molhada, percebi que as luzes da cidade estavam ficando para trás e a paisagem ao redor começou a se transformar. O asfalto liso deu lugar a uma estrada estreita, onde as árvores cresciam muito próximas umas às outras, seus galhos se entrelaçando em cima, formando uma espécie de teto sombrio que bloqueava a luz. O ar ficou mais denso, difícil de respirar, e uma névoa baixa começou a subir do chão, rastejando para dentro do carro como uma criatura viva. Meu peito apertava, a pressão aumentava, e a sensação de estar sendo observado, mesmo com os olhos fixos na estrada, tornou-se insuportável. O silêncio no banco de trás era como um grito sufocado, preenchendo cada canto do carro com uma ameaça silenciosa. E naquele instante, eu soube que aquela corrida não era um simples trajeto. Eu estava dirigindo direto para algo que não deveria existir, e que minha única escolha era seguir até o fim, mesmo que o fim fosse um lugar do qual eu jamais voltaria. O silêncio sufocante continuava, mas agora ele era preenchido por algo muito pior. Uma presença invisível que parecia invadir minha cabeça, apertando, sussurrando. Não era a voz da mulher que eu podia ouvir. Aquilo vinha de dentro de mim, como se alguém estivesse falando direto no meu cérebro, ignorando completamente meus ouvidos. Palavras fragmentadas, comandos insistentes, frases desconexas que me obrigavam a virar o carro, a seguir por caminhos que eu jamais tinha visto ou sequer imaginado existir. Meus olhos começaram a se fechar involuntariamente, como se fossem puxados para um sono profundo e pesado. Quando finalmente os abri, a estrada que eu conhecia havia desaparecido. Em vez das ruas asfaltadas e iluminadas, eu me encontrava em uma trilha estreita, de terra batida, envolta por árvores antigas e retorcidas. Os galhos se estendiam para o céu como mãos ossudas, fechando o caminho acima de mim e lançando sombras ameaçadoras que pareciam se mexer no limite da minha visão. O cheiro mudou também. O ar estava pesado, úmido, com um toque de terra molhada e algo mais, um odor indefinido, quase metálico, que fazia meu estômago se revirar. O carro parecia menor dentro daquela escuridão opressiva, engolido pelas árvores que murmuravam segredos antigos. Olhei para o banco de trás, onde a mulher continuava sentada. Mas ela não era mais a mesma. O vestido branco molhado parecia se transformar em trapos sujos e escuros, e sua pele antes pálida agora tinha uma tonalidade acinzentada, como pedra envelhecida. O sorriso que ela exibiu era torto, perverso, e seus olhos negros não tinham mais nada de humano. Era um abismo sem fim, profundos e vazios. Eu ainda estava ali, no volante, mas não tinha controle nenhum sobre o carro. A sensação era horrível, como se minhas mãos fossem apenas peças de um teatro macabro, manipuladas por uma força invisível. A entidade que tomava conta daquela mulher parecia se divertir, guiando o veículo com uma precisão sinistra, desviando de obstáculos e penetrando mais fundo naquele mundo que não pertencia a mim. O desespero apertava meu peito. Cada batida do coração soava como um martelo em minha cabeça. Eu tentava gritar, pedir ajuda, mas a voz simplesmente não vinha. O silêncio dentro de mim era ainda mais ensurdecedor do que o silêncio lá fora. A névoa começou a subir novamente, densa e fria, infiltrando-se pelos cantos do carro, envolvendo tudo numa capa gelada que parecia sugar o calor do meu corpo. Eu podia sentir a presença da entidade crescer, como se ela se alimentasse do meu medo, e com isso se fortalecesse ainda mais. E assim, naquela estrada esquecida pelo tempo, onde o mundo parecia ter parado, eu percebi que não era mais um motorista, mas uma presa, e que aquela corrida, que eu achava que terminaria ao chegar no destino, talvez nunca tivesse um fim. O carro seguia pela estrada de terra como se fosse conduzido por mãos invisíveis, mas dentro de mim a sensação de impotência só aumentava. Tentei abrir a porta, empurrar o trinco, mas era como se uma força invisível tivesse trancado tudo por dentro. Não adiantava a força, esforço ou desespero. O carro era uma prisão ambulante. A névoa densa,
Úmida e fria começou a escorrer pelas janelas semiabertas, tomando conta do interior como um manto pesado e sufocante. O ar parecia pesar mais a cada segundo, dificultando minha respiração, enquanto uma camada de umidade gelada se formava nas superfícies, fazendo o vidro embaçar, borrando tudo ao redor, transformando a realidade em um borrão ameaçador. Foi então que notei algo nos espelhos laterais. A névoa ali não era comum. Parecia viva, mexendo-se, se contorcendo, ganhando formas distorcidas que pareciam querer escapar das sombras. Aos poucos, aquelas formas se revelaram como uma criatura deformada, uma massa sombria e indefinida, com olhos vermelhos foscos que brilhavam por entre as sombras. Ela se movia de maneira antinatural, quase líquida, como se o próprio medo tivesse tomado forma ali, pulsando e respirando. Meu coração martelava no peito com uma força quase insuportável, e a mente começou a oscilar entre a racionalidade e o terror absoluto. Eu lutava para manter a sanidade, tentando encontrar uma fagulha de controle, mas tudo parecia desmoronar dentro de mim. Senti a presença daquela entidade como uma mão invisível apertando minha garganta, comprimindo o ar, fazendo meu peito doer e minhas mãos tremerem. A solidão e o desespero do lugar aumentavam a sensação de que eu estava sendo consumido, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. O passageiro, que até então permanecia quieto, abriu a boca para falar. Sua voz não foi um som, mas uma pressão, um peso esmagador que invadiu minha mente. Você não vai escapar. Nem você, nem seu medo. Eu queria correr, queria gritar, mas sabia que nenhuma dessas ações teria efeito ali. Estava preso não só no carro, mas naquela realidade distorcida, naquele labirinto de sombras e silêncio. A corrida que deveria ser apenas mais uma no meu trabalho havia se tornado uma sentença. O carro parou abruptamente no meio de um campo aberto e silencioso, um lugar que parecia arrancado de um pesadelo. O céu acima era um manto negro sem estrelas, exceto pela lua cheia que pendia alta, enorme, como um farol prateado no vazio. A luz dela não era reconfortante, era penetrante, fria, lançando sombras longas e distorcidas que se esticavam como dedos tentando agarrar algo. O silêncio ali não era natural. Não havia som do vento, dos grilos ou de qualquer criatura noturna. Era um silêncio que parecia pesar, que fazia o ar ficar denso e difícil de respirar, como se o próprio espaço estivesse sendo sugado, esvaziado da vida. O cheiro da terra úmida e das folhas secas dominava o ar, mas misturado a isso havia uma fragrância amarga e metálica que fazia meu estômago se revirar. Algo estava podre ali, algo que o tempo esqueceu, enterrado sob camadas de escuridão. Eu olhei para o banco de trás, meu olhar encontrando daquela mulher que já não era mais humana. Sua pele translúcida, antes quase etérea, agora revelava veias negras e pulsantes, como se carregasse dentro de si uma sombra viva. Seus olhos, fundos e negros, brilhavam com um brilho estranho, que parecia fitar diretamente para minha alma, vasculhando cada medo, cada segredo enterrado. Ela abriu a boca, e uma voz fria como gelo deslizou pelo ar, uma voz que parecia ao mesmo tempo sussurrar dentro da minha cabeça e reverberar pelas paredes do carro. Você nunca vai sair daqui. Esta corrida é eterna. Este volante, este carro, esta estrada, todos eles são sua prisão agora. Meu peito se apertou. Uma dor aguda tomou conta de mim, como se mãos invisíveis estivessem apertando meu coração com força. Tentei me mover, girar o volante, ligar o motor, mas meus dedos estavam como congelados, o volante pesado como se fosse de chumbo. O campo ao redor começou a se desfazer lentamente, como uma névoa que se dissipa, e eu me vi cercado por um corredor interminável de árvores retorcidas, cujos galhos formavam arcos negros que bloqueavam o céu. A estrada desaparecia em uma escuridão absoluta, como se fosse um túnel sem fim. O frio cortante invadiu o carro, e a sensação de estar completamente só, mas observado, apertou meu peito ainda mais. Eu não estava apenas preso em um carro. Estava preso em um limbo entre o real e o desconhecido, onde o tempo parava e o medo era o único companheiro. Por um momento, um pensamento desesperado passou pela minha cabeça. E se não fosse apenas uma corrida? E se fosse uma sentença? Uma maldição que me condenava a repetir aquele caminho, aquela jornada, eternamente? E então a risada surgiu. Uma risada baixa, distante, mas se parecia brotar das sombras ao meu redor, envolvendo o carro, fazendo a pressão no meu peito aumentar até o limite.
A mulher no banco de trás desapareceu lentamente, como fumaça sendo levada pelo vento, e eu fiquei sozinho naquele corredor interminável, com as mãos firmemente presas ao volante frio e imóvel. A corrida nunca terminaria. Eu estava preso, não só no carro, mas em um ciclo sem fim, onde o passageiro nunca desce e o caminho nunca acaba. Até hoje, quando o aplicativo apita com uma nova corrida perto daquele lugar, sinto o arrepio que me lembra que aquela estrada, aquela noite, aquela mulher ainda me espera. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Sinta-se à vontade para dar novas sugestões e deixar algum relato ou história sombria nos comentários. Até a próxima!